Olá a todos, obrigado pela sua participação nesse Tech Talk geotécnico. Meu nome é Marina Trevisoli, eu sou engenheira civil e mestre em engenharia geotécnica e faço parte da equipe Bentley, representando os produtos de geotecnia na América Latina. Hoje nós iremos discutir sobre um dos nossos produtos chamado Plaxis, né, na sua versão Plaxis 2D Connect Edition, e apresentar um pouco das vantagens dessa solução para as aplicações geotécnicas. Então, o sumário do nosso Tech Talk hoje ele está dividido nos dois principais temas, né? O Plaxis na versão Connect Edition, o que é essa versão Connect Edition, quais são os benefícios para o usuário de mudar para esse novo enquadramento que é oferecido pela Bentley. E nós também realizaremos uma demonstração aplicando o Plaxis 2D na simulação de escavações, para que a gente conheça aí um pouco da interface e algumas ferramentas disponíveis no software também. Uma breve introdução, né? A Bentley ela é uma empresa que fornece softwares para infraestrutura e a gente tem observado a necessidade crescente de tratar num nível de rigorosidade maior os riscos geotécnicos inerentes a qualquer obra, né, qualquer ativo, seja ele na construção civil, com uma fundação predial, seja ele a nível de um barramento, a nível de uma cava de mineração, e assim sucessivamente. E tendo essa necessidade crucial do entendimento mais amplo do que se passa na subsuperfície dos nossos ativos, é que a Bentley conta hoje com 4 produtos geotécnicos, que seriam o Gint e o Kinetics, para a parte de gestão de dados geotécnicos, e o Plaxis e o Soil Vision para toda essa questão de análise e modelagem numérica, tá? Do comportamento de solos e rochas. Então, apenas uma visão de onde a gente consegue alcançar quanto a apoio em aplicações geotécnicas, né? Toda a parte de importação e gestão da informação que representa o seu sítio de análise, toda a parte de coleta de investigação de campo, laboratório, né? Você consegue gerenciar isso por meio das soluções que são ofertadas pela Bentley. Também a construção de modelos conceituais, como fazer esse modelo, especialmente numa modelagem em 3D. A gente tem ferramentas que tratam o design da construção do seu modelo e o foco de hoje que é analisar de fato o comportamento de subsuperfície envolvendo aí tensão de formação, estabilidade, né, as várias frentes de aplicação disponíveis na própria geotecnia. Né? A respeito do Plaxis, acho que muitos de vocês já conhecem essa solução. O Plaxis ele é um software que já está há mais de 30 anos no mercado. É um software mundialmente conhecido para análises em elementos finitos de tensão de formação. Então, é uma ferramenta com um processamento muito robusto, extremamente confiável e uma plataforma fácil de ser gerenciada, o fluxo de trabalho bem definido. Então, o Plaxis ele pode ser utilizado para as análises em solos e rochas e especialmente para essa interação solo-estrutura que a gente tem frequentemente, seja, por exemplo, num projeto de ancoragens, de solo grampeado, seja com a interação da fundação de uma edificação, né? Tudo isso você pode modelar dentro do Plaxis. Mesmo até aplicações mais avançadas, como por exemplo análise de liquefação, análise de consolidação envolvendo modelos transitórios, né, em função do tempo. Falando agora da parte modular dele, ele é dividido em 2D e em 3D, tendo sempre um módulo básico, que é o módulo de análise de tensão de formação, que também consta com análise de estabilidade, de taludes, como por exemplo o método do Shear Strength Reduction, e você pode adicionar no módulo básico os adicionais de Plaxflow, Dynamics ou Thermal, ou seja, se você quiser fazer análises em função do tempo de fluxo de água subterrânea ou trabalhar com ações dinâmicas no seu modelo, com o ingresso de um acelerograma, também condições de troca de calor
no meio. Isso tudo é possível com os módulos adicionais que estão disponíveis. Uma visão do que pode ser oferecido pelo Plaxis e das aplicações mais usuais que os nossos usuários Plaxis têm feito ao longo de todos esses anos. A parte de modelagem de túneis, seja em 2D ou em 3D, ferramentas avançadas para toda essa simulação da construção, da trajetória de escavação do túnel. Também a parte de fundações rasas e profundas, né? A questão de você poder analisar etapas consecutivas de escavação ou construção, seja, por exemplo, para a representação de uma escavação com a inserção de uma parede de diafragma ou com a inserção de suportes no solo e rocha, tudo isso é possível com as ferramentas disponíveis no Plaxis. Então, alguns dos pontos principais que a gente leva como diferenciais da nossa solução é que, mesmo ele possibilitando a construção de modelos extremamente complexos no nível de analítico, ele é muito fácil de usar, né? Você tem ali um fluxo de trabalho definido, como eu bem comentei, mas, por exemplo, se o usuário deseja partir para um âmbito de programação em Python, dos comandos do seu modelo, também é possível. Então, ele te dá essa flexibilidade de você começar a ter um nível iniciante, mas poder avançar tranquilamente para aplicações muito mais complexas, que ele te dá suporte a isso, né? A questão de modelos avançados de materiais, então, para representação mesmo de solos moles, a representação de materiais rochosos, né? O Plaxis ele contempla uma gama de modelos avançados que podem ser usados para a representação do comportamento do seu material. Né? Essa questão das etapas construtivas realísticas é extremamente necessário quando a gente está trabalhando com escavações ou análises em função do tempo. Né? Você precisa ter bem definidas essas etapas sequenciais para a construção do seu modelo. O Plaxis ele tem uma capacidade de cálculo muito robusto e resultados extremamente detalhados, né? Então a capacidade de pós-processamento dele, o nível de visualização da informação que você está tendo do comportamento do seu maciço, né? O resultado da sua análise, ele te dá aí uma gama de possibilidades de analisar isso em termos de relatórios, em termos de diagramas de esforços, enfim. Tudo isso é bem interessante para quem quer, né, de fato, observar em uma análise num nível de detalhamento crítico, né? E além disso, o Plaxis ele é líder de mercado, né? O Plaxis ele é uma solução usada ao redor do mundo e eu gosto de salientar também que o Plaxis ele traz um diferencial muito grande porque ele é extremamente bem documentado em nível de manuais, em nível de quantidade de publicações que são possíveis encontrar em relação a diversas aplicações do Plaxis no mercado, também a tutoriais, manuais de verificação. Né? Isso dá um respaldo muito grande para você confiar mesmo que é uma solução que ela em termos teóricos, ela foi muito bem embasada, né? Isso é necessário quando a gente está trabalhando com risco geotécnico. Então, o Plaxis, por muito tempo, ele foi uma solução que comumente utilizada. A gente tem um hardware lock conectado no seu computador ou conectado em rede, e você tem aquela questão padrão de uso de licenças, né? O que aconteceu depois da aquisição da Bentley do Plaxis, não somente do Plaxis, o Soil Vision também, o próprio GINT, é a transição dessas licenças para o que a gente chama de Connect Edition. Né? Então, o que o Connect Edition ele te possibilita em termos de gerenciamento da sua licença, gerenciamento dos recursos desse produto que você, de alguma forma, adquiriu. Você tem uma flexibilidade muito maior para a utilização das suas licenças, então a gente não trabalha mais com hardware locks, você não tem mais que conectar um USB no teu computador, né? Você consegue fazer esse gerenciamento dos usuários que podem acessar a sua licença e tudo isso de forma remota, né? Com uma licença
vai estar inserida no servidor da Bentley, né? Então, com isso, você pode fazer reservas da licença para quando, por exemplo, você está indo para campo, quer levar o seu computador, acessar essa licença de maneira remota. Você pode definir o grau de liberação de módulos para determinados usuários, e isso é interessante porque a gente precisa de flexibilidade hoje em dia para trabalhar com licenciamento, né? Além disso, a questão de possibilidades de enquadramentos comerciais, que hoje é amplamente variável em termos não somente de licenças perpétuas, mas você pode trabalhar com créditos e uso, enfim, uma gama aí de possibilidades que se expandiu com a aquisição da Bentley. Né? Em questão também dessa migração para o Connect Edition, a gente adicionou novos recursos dentro do Plaxis, né? Algumas ferramentas diferenciais aí, especialmente para o pessoal que trabalha, por exemplo, com o Plaxis 3D, na questão de túneis, né? A gente inseriu algumas ferramentas para essa construção de sessões, ou, por exemplo, no caso dessa ferramenta que a gente está vendo aí, a representação de nervuras transversais de reforços nos túneis, né? Tudo isso é interessante para que a gente consiga ter uma maior facilidade de representar de uma maneira mais realística uma simulação construtiva, né? Também nessa nova versão do Plaxis Connect Edition, algumas novas ferramentas foram adicionadas ao pacote, incluindo, por exemplo, e também na nova versão do Plaxis Connect Edition, algumas ferramentas foram adicionadas a fim de avançar com as capacidades do software em termos de modelagem, no sentido em termos de modelagem. Por exemplo, hoje nós temos o que a gente chama de Ginder Definition, né, utilizado na construção do design do seu túnel em 3D. Então, geralmente, os túneis, quando eles são reforçados com nervuras transversais, né, e como fazer essa representação dessas vigas transversais na sua seção, no seu modelo. Né? Então, isso é possível por meio dessa nova ferramenta. Né? Por seção do seu túnel, você consegue inserir essas nervuras e, com isso, fazendo a construção da trajetória do seu modelo. Também alguns exemplos interessantes são agora a possibilidade de você importar diferentes seções transversais no Plaxis 3D e ele mesmo gerar essa superfície interpolada para você do seu modelo. Né? Interessante também agora a possibilidade de você trabalhar o que a gente chama de Dynamic with Consolidation no Plaxis 3D, de ter esse acoplamento entre as deformações do solo, no modelo transitório de fluxo de água, com um carregamento dinâmico. Né? Então, alguns avanços que tivemos e avanços tecnológicos em termos de interoperabilidade com arquivos ISM, né? E também a possibilidade de uma interação de análise solo-estrutura com um acoplamento direto com o nosso software de estrutura chamado StadPro. Né? Essas ferramentas elas estão no que chamamos ainda de Technologic Preview, mas estão em processo final aí de implementação. Algumas adicionais também em relação à visualização da informação, né? A gente recentemente adicionou o módulo para que você consiga alterar as informações dos seus postos que representam a sua seção de subsuperfície de material de maneira mais didática, né? Então, no nosso viewer aqui, das zonas que compõem cada camada, você pode ter essa subdivisão aqui para modificar de uma forma mais fácil questões de materiais ou a questão propriamente dita de alteração de seção. Tá, ok? Esses são alguns exemplos que a gente tem hoje que foram adicionados, mas muitos outros recursos caminharam junto com o ingresso no Connect Edition.
A gente vai agora então realizar uma demonstração no Plaxis. Essa demonstração ela vai ser feita no Plaxis 2D. Ela é interessante para que a gente conheça a interface do software, é um modelo simples que a gente vai trabalhar, mas que ele tem os seguintes objetivos, né? Como a gente pode ver aqui à direita, idealmente o que nós vamos buscar com essa modelagem, né? É uma modelagem com um processo de escavação sequencial, e com isso a gente vai ter a inserção de paredes de diafragma no nosso maciço, né? A gente tem aí dois materiais só, que seria uma areia e uma argila, né? E nós vamos trabalhar com a ferramenta de interface presente no Plaxis para essa interação solo-estrutura, né? Então, além de alguns carregamentos que a gente pode inserir na superfície do nosso modelo, a gente também vai trabalhar com algumas representações avançadas de materiais, como, por exemplo, trabalhar com solos moles. Tá? O sistema também utilizado vai ser um sistema não drenado. A gente vai ver ali na interface do Plaxis que existe essa possibilidade de definição de sistema drenado e não drenado. Também a inserção do que a gente chama de Fix and Anchor, como a gente pode ver aqui nessa imagem abaixo de como que ficaria o resultado final do nosso modelo, né? Você fixar a movimentação da sua parede de diafragma. E questões também de como assignar materiais para essa ancoragem que vai estar sendo utilizada e as próprias etapas de simulação de escavação, né?